Olá, boa noite! Hoje a nossa live está muito especial. O tema será arranjos florais. Espero que todos vocês curtam essa live de hoje. Eu vou falar justamente sobre esse tema que nós temos trabalhado bastante nesses últimos dias, que são os arranjos florais. Estou escrevendo aqui, vou deixar esse comentário aqui fixado. Boa noite, Arilene, Alex, Mariana, Sérgio. Sejam todos bem-vindos. Júlia, sejam todos bem-vindos à live sobre arranjos florais, sobre flores. Então, é uma live que vai ser uma live muito gostosa. Eu queria que vocês interagissem, que vocês fizessem perguntas sobre os arranjos, falassem sobre as suas principais dúvidas com relação a isso. Quem ficar aqui vai ver exatamente que às vezes a gente pensa, arranjo floral é um negócio assim fácil de mexer, fácil de fazer. Mas é só a gente receber um ramalhete de flores para a gente se encher de dúvidas de como fazer para que esse ramalhete dure mais. Como é que a gente vai fazer? Quanto de água a gente vai colocar? Em qual vaso eu vou colocar? Deixo com plástico ou tiro aquele plástico lindo que veio da floricultura? Então tem muitas coisas que influenciam na durabilidade do seu arranjo. Então aqui a gente vai conversar um pouco sobre isso, falar sobre as composições, os tipos de arranjo. Então a gente tem uma infinidade de assuntos que abrangem essa questão do arranjo floral. Mas eu queria saber de vocês, qual é a função da flor, das flores na sua vida? Por que você gosta de flores? A maioria das pessoas ama, é enlouquecida. O que a flor remete que faz com que você se apaixone por ela? Então eu queria que vocês comentassem aqui pra mim. Oi, Valéria, que bom ter você aqui também. O que te atrai nas flores? Então assim, geralmente quando a gente olha um ambiente e o ambiente está muito bem decorado, uma das coisas que nos chama a atenção são flores. Independente se aquele ambiente é um ambiente minimalista ou não, as flores estão presentes. As flores são um sinal de que a natureza está por ali. Elas trazem uma cor, elas trazem aconchego. Oi, Valéria, boa noite. Então assim, acaba que a flor traz um significado diferenciado para qualquer ambiente. E o principal significado, a principal sensação quando a gente olha uma flor é a sensação de acolhimento. Olha só o que a Arilene trouxe pra gente, que delícia! Isso também, Arilene. Olha, pra mim, as flores transmitem elegância e delicadeza. Justamente, quando você vê um arranjo de flores, parece que alguém se preocupou com aquele ambiente, que alguém quis decorar aquele ambiente com algo a mais que objetos decorativos. E não tô falando aqui, a gente vai conversar aqui na live, nós não temos só as flores naturais. Nós temos flores que são flores desidratadas, que também podem compor o ambiente, as flores permanentes. Então a gente tem uma infinidade de escolhas que a gente pode fazer com relação a essa decoração e essas sensações que as flores acabam nos trazendo. O que é o gostoso do natural, das flores naturais? É realmente a questão do perfume, mas nada impede de você colocar flores permanentes e simplesmente borrifar aquele aromatizador gostoso que você já vai trazer tudo isso para o seu ambiente também. Que mais? O que vocês acham que a flor é? A flor tem vários significados, mas o que a flor é com relação à planta? Isso vale... Nossa, a flor é vida. A flor é isso, é você realmente trazer a natureza para o ambiente. Ela dá vida para o ambiente, concordo plenamente. Vocês sabem o que são as flores? O que são as flores para a planta, por exemplo?
Quando a gente está falando em flor, a flor é a parte reprodutiva da planta. E as flores, elas têm essas cores, elas são coloridas por uma causa. Elas são coloridas para elas atraírem os polinizadores, porque o pólen precisa se espalhar e aquela espécie, para ela poder se perpetuar, ela precisa que esse pólen atinja as outras plantas da sua espécie. E sendo assim, ela vai ficar na natureza. Então as flores são esses órgãos reprodutivos da planta, que tem essa função de perpetuação da espécie. Às vezes a gente vai e pega a flor, mas não sabe nem que significado que ela tem. E por ela ser essa parte, a principal simbologia da planta é fertilidade, é nascimento. Então, quando você decora um ambiente com flores, a gente está fazendo isso que a Valéria falou, trazendo a vida, dando vida para o ambiente. Vocês já tinham pensado nas flores nesse sentido? Que um arranjo floral é isso? Quando a gente vai falar um pouquinho mais a fundo sobre arranjos florais, eu vou ler aqui, ó. Arranjos florais também significam riqueza, exclusividade e bom gosto. Porque assim, quando a gente traz um arranjo floral e a gente entra em um ambiente que tem um arranjo floral bonito, nossa, a gente fica de queixo caído. É uma coisa que a gente comenta no dia seguinte de uma festa. Nossa, você viu as flores? A gente quer bom dia, boa tarde, boa noite. A bichinha, bom dia, meu amor. Então, quando a gente traz as flores para o ambiente, a gente está trazendo isso. Boa noite, isso aí. É que nós temos vários seguidores de vários lugares. Então, do Japão já é bom dia, né? Fofa. É minha filha, gente. Então, assim, quando a gente fala dessa questão do bom gosto, faz toda a diferença. Eu hoje pela manhã trouxe para vocês as imagens de um supermercado daqui da cidade. E lá tinham flores. Você poderia misturar um pouco, mas nem sempre isso é possível. Porque a gente não conhece todas as espécies. E naquele horário, eu sei que as flores nesse supermercado chegam às quintas-feiras. Então eu fui e falei, já vai ter flor nova. Ledo engano. Quem viu o vídeo, viu. As flores não estavam novas. Tinham alguns itens lá que se eu pegasse e levasse para casa, provavelmente à tarde já teria problema. E é sobre isso que a gente conversa muito lá no manual. A gente fala sobre essa questão da durabilidade. Tem gente que fala, eu não gosto da planta natural porque ela não dura. Mas às vezes você não sabe escolher. Você não sabe arrumar aquele vaso que vai receber aquela planta da forma certa. O vaso não é só você pegar... Vou pegar aqui um vasinho. Não é só você pegar o vaso, que tá lá guardado no armário, sei lá quanto tempo. Né? Recebi um ramalhete, peguei o vaso, vou lá, coloco a planta. A gente precisa de um preparo para esse recipiente receber a flor. É isso que vai dar a durabilidade para o seu arranjo. E às vezes a gente não pensa tão a fundo com relação a isso. Ou pior, a gente fica na dúvida, não sabe nem onde que procura. Teve uma vez que, dependendo do lugar que você faz a compra, eles veem as hastes e aí junto da haste já vem grudadinho um pozinho. Que é um pó para você colocar na água para dar mais durabilidade para a planta. Mas é algo que você olha e fala assim, meu Deus, eu coloco ou eu não coloco? Qual que é a quantidade? Como é que eu vou fazer a diluição desse pozinho? Será que vai durar mais mesmo? Então assim, a gente vai se enchendo de tantas dúvidas que acaba fazendo aquilo que eu falei no vídeo. A gente acaba escolhendo uma planta que tá lá na terra, que aí eu sei que vai durar mais, porque, claro,
questão do custo é algo que a gente pensa e que a gente pensa e muito com relação a comprar um item ou não, a levar um item ou não para casa. Quando a gente está levando uma planta, a gente está levando a parte reprodutiva de uma planta, é um ser vivo. E a gente tem que fazer de tudo para que ela continue vivendo ali na nossa casa durante um tempo. Mas para isso, a gente precisa saber quais são os cuidados, como é que a gente pode misturar e deixar tudo incrível. Porque esse bom gosto que eu anotei aqui é o que faz a diferença. Você arrumar o arranjo em uma altura que faz com que todos consigam conversar ali na mesa. Só que quando a gente colocou o nome do nosso livro de arranjos florais para mesa posta, as pessoas acham, não, é só arranjo para mesa. Não é não. Essa questão dos arranjos florais, você vai poder usar na mesa. Você pode usar no lavabo. Você pode usar para decorar um quarto que você vai receber alguém. Você vai receber uma pessoa especial na sua casa. Você já pensou se ela chega lá no quarto e tem flores? Ela pensa, nossa, é a hospitalidade, é aquilo que a Arilene falou lá no começo, é a questão da elegância. Ela traz essa sensação realmente de delicadeza, de eu pensei nas pessoas que eu vou receber, eu avaliei, eu pensei que esse momento é um momento único, é um momento que merece flores, é um momento de nascimento de uma relação, de nascimento de um evento gostoso, de uma casa, de um lar. Quando a gente tá em casa, às vezes você olha e fala, mas tá faltando uma plantinha, tá faltando uma flor, tá faltando vida, que é aquilo que a Valéria falou. Tá fazendo sentido pra vocês essa questão das flores no ambiente? Conta aqui pra mim. Às vezes eu começo numa engasgada e depois passa. Gente, agora graças a Deus passou. As flores, para a maioria das pessoas, significa a beleza, significa a glória, significa a presença de Deus dentro de casa. Porque não tem coisa melhor para a gente observar a perfeição divina do que uma planta, uma flor. A gente olha aquilo ali e fala, gente, mas é tão lindo, é tão perfeito. E é por isso que as flores acabam remetendo a toda essa gama de significados. E o significado, ele vai ser um para cada pessoa. Nem todo mundo consegue, ao olhar um objeto, ao olhar uma cor, ao olhar uma certa flor, dar um significado igual ao da outra. Quando a gente olha qualquer coisa na nossa vida, às vezes eu tô vendo, não sei se vocês já viram aquela figura, tem gente que vê um 6 e tem gente que vê um 9. Então, vão ter pessoas que vão olhar, ai meu Deus do céu, foi gastar dinheiro com flor. E vai ter gente que fala, nossa, eu tô tão feliz porque hoje eu trouxe uma flor para casa. Então, assim, cada pessoa consegue observar essa questão do uso da planta, dos arranjos florais, dessa disponibilidade que a natureza nos dá de decorar ainda mais o ambiente. E é isso que as flores fazem na mesa posta. A primeira coisa, quando a gente vai pensar numa mesa e a gente vai colocar um arranjo floral, é realmente pensar na decoração. É a primeira coisa. O que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou trazer as flores. Oi, Ju! Que bom ter você aqui! Quando nós falamos das flores no ambiente, essa questão da decoração, do decorativo, é o que faz aquele momento ser especial. Porque mostra aquilo que a Arilene falou, a elegância. Aquilo que a Valéria contribuiu, a vida. Então, são momentos onde você mostrou que você preparou uma celebração. Por quê? Porque eu quis tornar esse momento especial e inesquecível.
Quando a gente começa a planejar tudo que a gente vai fazer na nossa casa para receber alguém, a gente fica tentando, observando assim, o que eu vou fazer de diferente? O que eu vou fazer que vai tornar esse momento inesquecível? O que torna o momento inesquecível são os detalhes. E quando a gente utiliza as flores, elas trazem justamente esse detalhe. E quando a gente começa a falar um pouquinho sobre o que vocês vão encontrar nesse livro incrível que eu ofereci para vocês desde segunda-feira, um dos itens que a gente traz e discute muito no livro é a questão das cores. A primeira coisa que eu sempre falo para vocês, vamos organizar um evento, né? A gente define o horário, mas a gente define também que cores a gente vai usar. E a partir dessas cores que a gente vai utilizar, a gente vai acabar vendo se nós vamos fazer que tipo de decoração. Uma decoração onde eu vou pegar e vou deixar ela toda em um tom só, ela vai ser monocromática? Ou eu vou utilizar mais cores ainda para criar um ambiente com mais movimento, um ambiente mais vivo. Hoje a Ju, que chegou aqui, postou uma mesa. Coisa mais linda, um tipo de arranjo onde ela utilizou várias cores quentes, e isso daí vai fazer com que o ambiente traga uma certa sensação. Agora, se ela tivesse optado por cores frias, se ela tivesse optado por uma combinação complementar, tudo isso a gente traz no livro. E é isso que a gente precisa entender na hora da gente ir escolher essas plantas. Eu mostrei pra vocês ali a minha ida no supermercado, não tinha muitas opções de cores. Era o horário. Acho que se eu for agora, se vocês quiserem, eu posso até dar uma passadinha lá e mostrar pra vocês o quanto de cores a gente vai ter e quantas opções a gente pode ter e quantas combinações diferentes a gente pode fazer a partir dos arranjos florais. Isso aí! Olha só o que a gente está falando aqui. A Arilene está falando que uma mesa ela vai ficar maravilhosa de acordo com as cores que a gente utilizar. E a mesa maravilhosa, na verdade, que a Ju postou. Ela viu. Quem não viu, vai lá ver, tá? Mas não vai agora, espera acabar a live. Aí você vai lá e dá uma olhada no que eu tô falando. Cor é vida com propósito. Intencionalidade, cada detalhe para ter harmonia. Exatamente isso. Essa questão da intencionalidade a gente traz também, porque nós temos nas cores como que eu posso dizer, essa intencionalidade da sensação que a gente vai causar com a escolha dessa determinada cor para fazer aquele almoço, para fazer aquele jantar, ou como eu disse para vocês, para decorar aquele lavabo, para colocar bem na entrada de casa, para deixar aquele quarto decorado para aquela pessoa especial que você está recebendo. As cores, elas trazem uma psicologia. Então, se eu escolher um vermelho, eu tô querendo transmitir uma coisa. Agora, se eu escolher uma flor branca, eu tô querendo transmitir outra. Uma flor branca com um toque mais do campo. Uma flor vermelha como uma tulipa. Cada flor, ela tem um significado e intencionalidade no momento que a gente põe ela à mesa. E é isso que a gente precisa entender e compreender. Por que a gente senta em determinado lugar e a gente se sente tão acolhida? A gente vai naquele restaurante e fala, nossa, mas aquele restaurante, eu amo ele passa uma sensação tão boa. É isso que a gente tá trazendo para vocês quando a gente fala de psicologia das cores, de círculo cromático e dessa escolha. Essa escolha de combinações que vão criar aquele ambiente que vai transmitir exatamente o que você quer. Quer saber mais o que tem também? No livro, a gente traz um pouco sobre os tipos de arranjo. Vocês viram que eu mostrei para vocês uma flor, né? Essa daqui é uma flor permanente, eu sempre uso. Toda vez que vocês entrarem aqui
eu vou usar alguma flor permanente no meu café da manhã. Eu tenho alguns vasinhos que eles já ficam até meio decoradinhos, eu só mudo eles rapidamente ali para poder colocar a mesa, para ficar muito fácil. Mas cada tipo de flor, ela vai transmitir um tipo de sensação. E a gente tem vários tipos de arranjo que a gente pode realmente construir. E esses tipos de arranjo mais desconstruído, um arranjo que seja com flores aromáticas, então a gente tem essa intenção de trazer isso para aquela mesa. Exato, flor permanente tá lá. A flor permanente, que é diferente de flor desidratada, que é diferente da flor natural. Então, às vezes, a pessoa não quer usar a flor natural porque acha que dura pouco. Mas a gente também tem técnica para utilizar essa flor permanente na mesa. Não é só chegar e ir colocando. Porque não vai passar a sensação que a gente quer. Porque a gente não avaliou essa questão do tipo de arranjo. E o que a gente quer passar. Essa intencionalidade que a gente estava falando lá no começo. Essa vida que a gente quer trazer. Eu posso colocar um arranjo que vai significar bem pouco. Vai trazer um verde. Mas ele sozinho, será que ele significa alguma coisa? É isso que a gente precisa avaliar. De que forma que eu vou fazer para incorporar essas flores na minha mesa, na minha casa, na minha vida, para trazer essa sensação de fertilidade, de abundância, de elegância, essa sensação de vida, de natureza, que a gente vai conseguir trazer, fazer com que o nosso cérebro entenda esse acolhimento e essa empatia no receber outra pessoa, no cuidado. Flor em casa é cuidado. E às vezes a gente, como mulheres, às vezes tem pessoas que falam assim, eu não gosto de ganhar flor, porque flor morre. Flor é algo vivo. Não tem coisa mais linda do que o significado real de uma flor. O significado de você receber flores, de você receber presentes. E a gente precisa avaliar tudo isso. Às vezes quando a gente recebe, também quando a gente vai oferecer uma flor. Uma outra coisa que eu falo também, né, e a gente traz muito forte no livro, são a questão dos elementos. Quando nós estamos falando em decoração de mesa, em decoração de ambiente, nós podemos misturar alguns elementos e fazer com que esse ambiente se destaque ainda mais. E é isso que a Ju trouxe lá na mesa dela. Ela trouxe frutas, juntamente com as flores, juntamente com a folhagem. Quando a gente olha lá o guia, nossa, floral, gente, não é só flor, é fruta. E também temos as folhagens. Por quê? Porque as folhagens são a base, dão um apoio para tudo aquilo que a gente está fazendo. Quando a gente vai fazer a mesa posta, quantas vezes a gente já viu essas bases que as pessoas fazem? Eu já vi a pessoa ir fazer a mesa posta, por exemplo, com motivo de praia. Aí ela coloca areia. E na areia ela coloca as flores. Ela não deixa de colocar essa cor que somente o arranjo floral é capaz de trazer. Seja ele desidratado, natural, seja ele um arranjo permanente. Exato, Ju. A gente te ensina a trabalhar com a natureza. Com a natureza, com a sua beleza, com as cores que ela traz. As flores, elas são coloridas para atrair os polinizadores. Então, por isso que elas nos atraem também. Por isso que a gente sente, às vezes, vontade de pegar aquela flor, mesmo que seja do vizinho. Por quê? Porque aquela cor nos chama. E a função dela na planta é justamente essa, é de polinizar, de espalhar aquele material genético que está ali contido dentro daquele pólen. E aí a gente desde criança é ensinado, não pega na flor, não pode, olha, o jardim é público. E aí a gente acaba assim, dá a sensação, eu preciso, né? Mas eu não posso pegar. E uma das coisas que a gente traz muito é essa questão de você, para baratear um pouquinho a questão do arranjo que você vai utilizar,
você pegar flores, folhagens que você tem no seu quintal, que você vai poder aproveitar ali na mesa posta com muita propriedade, fazer uma mistura desses elementos e trazer essa natureza muito forte para dentro. Eu sei que tem pessoas aqui que moram em cidades que não é fácil comprar flor. Eu sei a dificuldade que é aqui no Mato Grosso do Sul. Eu morava antes no Espírito Santo, as flores vinham muito mais vivas, vinham outras espécies. É bem isso. Hashtag Operação Catagalho. A gente brinca, vamos catar o galho lá da casa da sogra, da mãe, da tia, da minha própria casa. Ai, é uma árvore que tá ali na rua e que eu posso pegar. A gente não vai tirar da praça pública, pelo amor de Deus, para não ser preso. Mas a gente vai pegar esses galhos e vai conseguir incorporar ele na mesa. Todas as vezes, assim, nem todas, mas que eu vou organizar a nossa festa de aniversariantes do mês do meu trabalho, eu já chego observando para ver onde é que estão as flores e eu faço uma operação catagalho. É o melhor hashtag, né? Operação catagalho. Eu sempre cato um galho. Eu vou pegar esse galho, vou lavar e vou trazer um outro significado para a mesa. E aí teve uma vez que eu peguei, e lá no meu trabalho, gente, não tem muita coisa assim de objetos. E aí eu peguei uma jarra de vidro e tinha uma primavera cor-de-rosa florida, a coisa mais linda do mundo. Eu falei, é essa aqui que eu vou pegar hoje. E aí eu fui escolhendo aqueles galhos chiquérrimas, gente, num salto que vocês não imaginam. E cortando os galhos. Daqui a pouco veio uma amiga, nossa, bem que eu tava vendo que eu conheci essa pessoa elegantíssima, mas ela tava mexendo na planta. Então, assim, o povo já até me conhece, sabe? Que o dia que eu estiver mexendo nas plantinhas lá do trabalho é porque tem mesa posta. E aí, pra gente conseguir trazer algo diferenciado, eu cato um galho, né? Então, eu vou atrás ali das plantinhas que estão no jardim, que outras pessoas plantaram, porque essa primavera, por exemplo, nem é do nosso terreno. É do terreno da Polícia Militar, que invade o nosso muro, ela cai no muro e fica toda florida pro nosso lado. Falei assim, tá do meu lado, é meu. E aí eu fui catando, ficou lindo o arranjo. Se vocês quiserem, depois eu posso compartilhar com vocês esse arranjo maravilhoso com primavera. E é isso que a gente traz no livro. Quais são as flores que você pode pegar e colocar ali na mesa junto com a comida? Existe até um capítulo que nós trouxemos, que eu particularmente escrevi, sobre a questão das plantas tóxicas. Porque é algo que a gente precisa avaliar e se preocupar. Porque as plantas têm... vou mandar, Ju. As plantas têm algumas sementinhas, o próprio pólen. Nós temos diversas partes das plantas que podem ser tóxicas. E a gente precisa se preocupar com animais, com crianças e com as pessoas que vão se alimentar. Às vezes a gente põe a mesa e a gente está fazendo um serviço, por exemplo, americano. Tudo bem, porque ali a gente já sabe que o alimento vai tá em outro ambiente e a gente não vai entrar tanto em contato. Mas a gente vê buffets, nós temos modelos como o modelo da mesa que a Ju proporcionou pra gente, onde ela tem frutas. E essas frutas mais tarde podem ser consumidas. Então, se eu vou utilizar frutas, eu não vou poder usar esses tipos de planta que têm a tendência de serem plantas intoxicantes. Então a gente precisa de conhecimento para montar um arranjo. Por isso que muitas vezes a gente traz as informações e teve gente que inclusive trabalhava com a parte de arranjo e se assustou muito. Ela falou, eu não sabia que essa planta ocasionava isso. Eu falei, sim, ocasiona, dá até internação. Então a gente precisa entender, né, para nós podermos respeitar e utilizar as plantas com muito amor e carinho. A maioria das plantas são tóxicas mais para a questão da pele.
Mas nós sabemos que existem pessoas que são extremamente alérgicas e a gente precisa pensar isso. Então, utilizar somente as espécies que não vão dar problema lá na mesa posta. E aí eu coloquei uma infinidade de espécies que a gente utiliza, sim, na mesa posta, mas com essas ressalvas de saber que elas são tóxicas e aonde a gente vai colocar. A gente vai colocar no lavabo, a gente vai colocar na entrada da casa, a gente vai colocar em outros ambientes que não junto do alimento ali na mesa. Quando a gente estiver fazendo esse tipo de composição de arranjos com vários elementos, utilizando frutas e sementes, por exemplo. Uma outra coisa que a gente traz também, muito importante, são os tipos de arranjo. Que é esse arranjo utilizando a flor, por exemplo, a flor permanente, né? Então, que é uma flor que eu vou comprar e ela vai durar o resto da vida. Se eu deixar ela bem limpinha, bonitinha, arrumadinha, eu vou ter sempre essa flor comigo. Mas nós temos um outro tipo de planta que também pode ser utilizada, que são as desidratadas. Como é que eu vou fazer para desidratar uma espécie? Porque tem plantas que a gente pode comprar elas, utilizá-las como arranjo natural e depois dessecá-las e utilizar como o arranjo já desidratado. Eu tinha um arranjo desidratado que eu comprei, só que eu não sabia cuidar do bendito do arranjo, ele morreu. Ele estava desidratado, eu consegui matar uma planta desidratada. Falta de conhecimento. Por isso que eu fui buscar tudo isso. Porque isso tem um custo. O custo de uma planta desidratada é alto. Por quê? Porque ela vai se manter com você muito mais tempo. Uma planta, que a gente tem uma planta permanente, rapidamente a gente consegue avaliar a questão do custo-benefício. E isso é um item que a gente traz no livro também, que é essa questão do custo, com relação a gente conseguir utilizar o calendário das flores que está no livro, onde a gente vai saber quais são as espécies que estão florindo naquela época, e quais são de floração anual, ou seja, vai florescer o ano inteiro. Por quê? Porque aí a gente vai ter uma diferença de preço aí nesse arranjo. Quando eu fui fazer um evento para uma amiga, eu perguntei para ela que tipo de flor você gosta, tal. Ela escolheu. Aí eu fiz o orçamento para fazer os arranjos florais para ela. Ela falou, mas tá muito alto. Eu falei, então vamos avaliar e vamos fazer uma composição colocando folhagens com custo menor, colocando um pouquinho de flores, que são flores que florescem anualmente, e a gente vai colocar esse um item que você me pediu, que é a sua flor preferida. Então nem sempre a gente consegue trazer todos os elementos que a pessoa ama. Gente que ama orquídea. Vamos fazer um arranjo com orquídea? Opa, podemos fazer, claro. Mas aí o que você vai fazer? Você vai trazer folhagens, você vai trazer as flores permanentes e a orquídea vai estar ali ornando com tudo. Então, quando a gente estuda e a gente traz nesse manual, a gente traz até essas misturas, essas composições que a gente vai poder utilizar, barateando o custo e fazendo com que você fique com um arranjo simplesmente incrível. A gente precisa ter conhecimento para poder fazer a mistura e fazer com que tudo dê certo. Porque às vezes a gente vai, pensa, avalia e o que a gente está aqui na mente não se materializa da mesma forma. Ou a gente vai, faz toda a avaliação e aí quando a gente chega na floricultura ou lá no supermercado, como eu cheguei hoje, e não tinham flores boas. Se eu não tenho um livro como um e-book, que é esse que nós estamos oferecendo para você, que você pode consultar lá na hora, falar, opa, olha essa combinação aqui. Eu posso pegar essa astromélia, misturar com a rosa spray e com essa outra aqui e vai ficar um arranjo legal, tá escrito aqui. Então, quando a gente, as pessoas me perguntam, Carol, por que vocês não fizeram um livro físico? Porque tem muitas fotos. Porque tem muita informação. Se a gente fosse fazer um livro físico, o custo ia ser altíssimo. Como eu falei para vocês, tem vários itens que exigiam realmente uma impressão maravilhosa. Mas um guia, um e-book, é algo que você pode consultar onde quer que você esteja. Se você estiver lá no supermercado, na dúvida, e o e-book é seu, você vai entrar lá e vai falar, olha aqui, peraí, deixa eu ver.
Ah, essa planta aqui que eu tô pensando em levar é tóxica. Não, não vai ficar bom. Minha amiga Gabriela, nossa, tem uma alergia horrenda. Não posso levar essa aqui, eu vou levar essa outra. Você vai conseguir olhar e saber que planta tem cheiro e não pode ser levada, não vai ficar boa a mesa. Então tudo isso tá lá, tá na sua mão. Você vai poder consultar e na hora decidir. E vai ter as coisas com relação às técnicas. Porque a gente vai comprar, vai vir a planta com a haste, com tudo, com aquele negocinho enrolado, ali pó. Põe ou não põe? Põe o pó ou não põe o pó? Então a gente fica na dúvida realmente quando a gente chega com o arranjo em casa. A primeira vez que eu comprei flores naturais, eu fiquei tão feliz. Aí eu cheguei, olhei para aquilo e falei, meu Deus, o que eu vou fazer com isso? Então lá a gente fala como é que você vai higienizar o seu vaso, como que você vai fazer essa escolha das plantas, como é que você vai cortar essa haste para deixar ela bonita, não só a mistura, como é que eu vou fazer para essa planta ter uma durabilidade maior. E eu ficar lá com ela 10, 12 dias. À medida que você vai aprendendo a escolher, à medida que você vai aprendendo a organizar esse passo a passo, essas técnicas, você vai conseguindo deixar esse arranjo mais bonito por mais tempo e essa planta viva por mais tempo. Tem gente que pensa, eu vou comprar e vou pôr dentro da geladeira. É uma estratégia, né? Porque ela tava no refrigerador lá na floricultura. Mas será que é o certo? Você sabia que quando a gente põe ali na geladeira, existem gases que vão ser liberados ali e que podem fazer com que a sua flor morra mais rápido? Então a gente precisa pensar que você está fazendo às vezes uma ação achando que está acertando, mas tudo tem técnica. E é isso que a gente vai trazer com muita clareza, com muita tranquilidade para vocês ali no livro. Essa questão desses armazenamentos, do cuidado, da quantidade de água que eu vou colocar, se eu vou colocar um insumo conservante, se eu não vou colocar. Como é que é essa flor? Existem flores que quando a gente olha, a gente coloca uma quantidade de água, e às vezes isso é tentativa e erro, de quem já fez muito. Você vai e coloca uma quantidade de água e ela puxa uma água de um jeito que na hora que você volta o vaso tá vazio. Eu falava, gente, mas que planta maluca. Eu colocava essa mesma quantidade para outra espécie e dava certo, para essa não dá. Então a gente precisa realmente, muitas vezes, de um manual, de avaliar, de conhecer a espécie, para que você faça com que ela dure mais tempo, se conserve mais tempo. Faz sentido para vocês essa questão de, gente, eu preciso saber disso? Porque às vezes eu falo, não vou colocar porque eu não sei. Agora eu vou ter na minha mão algo que vai me ajudar e vai fazer com que eu consiga tranquilamente fazer algo que de repente eu não sabia até um tempo atrás. Cada uma que nos ajudou a escrever o livro fez o curso com floristas diferentes. Então a gente tem realmente nuances totalmente diferentes de como fazer essas combinações, de como utilizar isso na mesa posta e na decoração de casa. Faz sentido, né, Ju, Arilene? Então, assim, eu tive 3 professoras de arranjos florais e cada uma das consultoras que também escreveu tiveram outras pessoas que lhes ensinaram aquilo. Então a gente trouxe uma carga muito grande de conhecimento dentro desse livro. Só para você não precisar passar pelo que a gente passou. De tentar, na tentativa e erro, ir fazendo os arranjos. Então assim, a gente precisa entender que não é só escolher a flor, é escolher também a folhagem, como é que a gente vai fazer essa combinação de tudo isso para que dê certo e fique da maneira que a gente sonhou. Experiência prática, exatamente, Ju. Como é que eu vou fazer essa montagem? Eu vou usar espuma floral? Ou eu quero fazer um outro tipo de composição do tipo ikebana?
Então, cada decoração, ela vai trazer essa identidade que a gente quer dar para essa mesa e para essa recepção, para essas pessoas que eu tô ali tentando atingir o suprassumo da elegância ao montar essa mesa. Aquele amor, aquele carinho que eu tô tentando demonstrar. Mas às vezes eu não consigo, porque me falta isso que a Ju falou. Falta a experiência prática. E à medida que a gente vai utilizando as flores, a gente vai se apaixonando. Eu entro no mercado, eu já entro enlouquecida. Gente, aqui os mercados são uma perdição. Quinta, sexta, sábado, agora vai na terça. Vai na terça. Porque na quinta as flores chegam, mas na terça elas entram em promoção. Eu saio de lá quase querendo levar todo mundo embora pra casa. Falando, não, vem pra casa que você vai ficar linda. Então, meu marido começou a evitar de eu ir no supermercado na terça-feira. Se eu for na terça, você pode escrever que eu vou trazer umas lindinhas. Parece que elas começam a piscar o olhinho pra mim e falam assim, ó, me leva, cuidar, tô linda. E eu tenho certeza que se você me levar, eu vou ficar na sua casa e vou deixar ela maravilhosa. Então, assim, é isso que a gente quer. A gente quer que vocês consigam ir nos lugares e numa floricultura e escolher com tranquilidade. Vai ter a flor que vai olhar pra você e vai falar assim, olha, me escolhe que eu vou durar muito. Então, hoje de manhã, só passando ali, eu já vi umas que falavam, ixi, essa aqui, tadinha, já foi. Então, a gente precisa ter isso. A gente oferece pra vocês um manual incrível que traz todas essas técnicas, que traz como você fazer as combinações e como deixar o ambiente incrível. Espero que vocês tenham gostado da live, que para vocês tenha feito muito sentido essa questão do que o arranjo floral pode trazer de benefício para você, para sua casa, para sua mesa posta, para sua recepção, mas também para as pessoas que você quer impactar, que você quer mostrar que você ama através da decoração, do arranjo floral, da mesa posta, mas algo que tenha muito a ver com você. Algo que seja autoral. Algo que seja realmente, eu sentei, me olhei e percebi, essa mesa foi a Carol que montou. É isso que eu quero, é isso que eu desejo para vocês, é vocês conseguirem ter essas técnicas para ir em casa, no momento que você for comprar, não ter dúvida nenhuma, trazer toda essa experiência é incrível. Espero que vocês entrem, né, comprem o livro. Eu vou deixar aqui no link da descrição dessa live, a hora que eu gravar, vou colocar para vocês o link para vocês adquirirem esse e-book e verem que, além de tudo isso que eu falei, tem muito mais de entrega ali escrito. Tem o amor de todas nós, tem o carinho de todas nós, mas principalmente a experiência com relação a fazer os arranjos florais. Um beijo, boa noite e até a próxima live. Tchau, tchau. Ah, não esquece, pode comprar o e-book nesse link que eu coloquei aqui, mas ele também está disponível na Amazon.